Tá chegando a Copa do Mundo de 2022, a aguardada reunião das melhores seleções do planeta. E nesse vídeo aqui a gente vai te contar com detalhes tudo sobre a Copa. Datas, horários, transmissão dos jogos, grupos, as seleções, o mascote, as músicas oficiais e muito mais. Então senta aí que hoje você vai ficar sabendo tudo sobre a Copa do Mundo do Qatar 2022. Vamos começar dizendo quando a Copa começa. É no dia 20 de novembro, no jogo entre o anfitrião Qatar e o Equador. Antes dessa partida, vocês sabem, vai ter toda aquela cerimônia de abertura da Copa, que geralmente é legal de acompanhar também. E a Copa acaba no dia 18 de dezembro. Então você em casa, se a sua seleção ganhar, vai ser aquele fim de ano assim pra comemorar dos brabo, né? Vai ser a última Copa do Mundo com 32 seleções, porque a partir de 2026, naquela Copa que vai ser no México, Estados Unidos e Canadá, já teremos 48 seleções e um novo formato. Mas agora pro Qatar são 32 e os continentes estão representados da seguinte maneira: a Ásia tem 6 seleções, incluindo a anfitriã Qatar e a penetra Austrália, né? A África botou 5 países na Copa, a América colocou 8, 4 pela CONCACAF e 4 pela CONMEBOL, e a Europa colocou 13 seleções. E os grupos da Copa estão todos aí na tela, a gente vai falar com um pouco mais de detalhes daqui a pouquinho, mas o importante é saber o básico, que uma seleção vai enfrentar uma vez cada um dos adversários do mesmo grupo, e os 2 melhores colocados no grupo passam para as oitavas de final. E olhando ali a lista dos grupos, você deve ter percebido que alguns nomes interessantes ficaram de fora, né? A Islândia, por exemplo, foi a seleção queridinha da Copa de 2018, uma seleção cheia de jogadores que tinham até outras profissões, né? Mas eles acabaram ficando de fora da Copa, assim como, por exemplo, o Egito do Salah, a Noruega do Haaland e a Suécia do veteranaço Ibrahimovic, além de outras seleções tradicionais como Chile e Colômbia. Agora, a principal ausência é da seleção da Itália, que não só é tetracampeã mundial, como vinha de um título de Eurocopa, mas não conseguiu ir para a Copa do Mundo. E o horário dos jogos, você vai ter que acordar cedo para assistir alguma coisa? Depende de qual jogo você quiser ver. A Copa terá jogos nos seguintes horários: 7 da manhã no Brasil, que é equivalente a 10 da manhã em Portugal, 10 da manhã no Brasil, equivalente a 1 da tarde em Portugal, meio-dia no Brasil, equivalente a 3 da tarde em Portugal, 1 da tarde no Brasil, equivalente a 4 da tarde em Portugal, e 4 da tarde no Brasil, equivalente a 7 da noite em Portugal. Ou seja, teremos sim jogos bem cedinho, principalmente no Brasil aí, né? Acontece que, para nossa sorte, nenhum jogo nem de Brasil, nem de Portugal pegaram nesses horários. Então você que tá no Brasil, por exemplo, não vai precisar acordar cedo para ver a seleção brasileira, mas se você quiser ver por exemplo, Argentina contra a Arábia Saudita, ou um Suíça versus Camarões, aí sim, bota o relógio para acordar às 6h59 pelo menos, tá? E o local? Bom, a Copa será inteira no Qatar, lá no Oriente Médio, em 7 cidades diferentes e em 8 estádios diferentes. A grande maioria foi construída exatamente para a Copa do Mundo. Doha, que é a capital do Qatar, terá 2 estádios: o Khalifa International Stadium, que é o único que já existia antes, mas rolou uma repaginada grande, né? Uma reforma para a Copa do Mundo. Ele tem esses arcos aí por cima. E o Stadium 974, que inova ao ter sido construído com esses containers, né? Ele tem um design aí bem diferente. A cidade de Al-Khor vai receber a primeira partida no Al Bayt Stadium, que parece uma tenda, né? Uma barraca. Sinceramente, eu achei bonitão. Enquanto a cidade de Lusail tem o Lusail Stadium. Esse é fácil, né? Palco da final. Se saísse voando, isso aí pareceria um disco voador. E os outros estádios, então? Vamos lá. Tem o Ahmad Bin Ali. Também tem esse Al Janoub, que você já deve ter visto, né? Tem um formato bem peculiar, bem diferentão. E tem o Al Tumama. Como é que é? Bem, o estádio é perfeitamente redondo, né? Parece aí um bolo de festa. Bolo de morango, E o Education City, que tem uma padronagem bem maneirinha, bem diferente também. A gente vai cobrir a Copa do Mundo, é o maior evento de futebol do planeta e tá todo mundo empolgado pra essa competição maravilhosa. Mas é sempre bom lembrar que nas obras pra essa Copa, o Qatar violou direitos humanos de forma gravíssima. Deu condições de trabalho desumanas pros trabalhadores lá. Os estádios são lindos, Copa do Mundo é um evento maravilhoso, mas a gente não pode esquecer desse fato, beleza? Mas partimos agora pra aquilo que você mais esperava, eu tenho certeza: o mascote da Copa. Pra Copa de 2022, ele é o Laib, que parece um fantasminha, mas é na verdade baseado no keffieh, esses lenços tipicamente usados na região, né? E Laib significa algo como jogador super habilidoso. E o Laib foi apresentado aí numa espécie de mascote verso, um mundo virtual só para os mascotes de Copas, né? Vocês podem ver ali o Fuleco sentado na calçada de boas. E a bola? Bom, a bola oficial da Copa do Mundo é a Al Rihla, que pelo visto é só mais uma bola padrão mesmo, sem ser algo assim tão diferentona como era a Jabulani, né? Jabulani. Tá só R$500 pra você comprar a versão oficial no site da Adidas. Só 500 pila.
Uma bola. E talvez a parte mais divertida, as músicas da Copa. Quem não se lembra do Waka Waka da Shakira em 2010, né? Bom, atualmente a música oficial da Copa 2022 é a Raya Raya, também conhecida como Better Together, melhor juntos, né? Dos artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha. Como esperado, ela é meio generiquinha assim, né? Tem aqueles batidões padrões de um popzão qualquer de rádio, mas pelo menos ela é bem animada, né? Se você ouve uma vez, duas, três, quatro, ela vai crescendo, você vai gostando mais, saca? E agora a gente volta pra falar com mais detalhes sobre os grupos, então. Geralmente, quando tem um grupo com seleções muito difíceis, a gente chama de grupo da morte, mas esse grupo A aí talvez seja o grupo da vida, né? A seleção do Catar sempre foi fraca e ela não vai só passear na Copa porque ela já está lá, né? O Equador não tem muitas estrelas, mas eles surpreenderam nas eliminatórias, enquanto o Senegal vem com bons nomes como o goleirão Mendy e o craque Sadio Mané, enquanto a Holanda chega como favoritaça desse grupo aí, né? Eles fizeram uma preparação recente bastante boa e tem grandes nomes como o Frank de Jong, o Van Dijk e até o Memphis Depay, que na seleção é um leão. O grupo B tem vários confrontos, ou será conflitos, né? Interessantes não só pela parte do futebol, mas pela questão geopolítica. Temos, por exemplo, os embates entre Estados Unidos e Irã e também Inglaterra e País de Gales. Os americanos têm o Pulisic, mas não chegam muito forte não, assim como o País de Gales do Gareth Bale e o Irã, que provavelmente pode ser o saco de pancadas do grupo aí. Já a Inglaterra chega como atual vice da Eurocopa e com um elenco absolutamente recheado de ótimos jogadores. Eles têm muitos jovens aí que podem brilhar, né? Por exemplo, o Bellingham, que tá muito bem, também tem o Saka, o Foden, além de jogadores mais experientes como o Henderson, o Sterling e o Harry Kane, que pode até acabar sendo artilheiro de Copa mais uma vez. Afinal, o grupo não é dos mais difíceis, então possivelmente ele vai brocar algumas vezes, né? A Inglaterra, em teoria, é favoritaça no grupo, mas os caras chegam cambaleando depois de péssimos resultados recentes. No grupo C, a Argentina chega como atual campeã da Copa América, estrelado com o Lionel Messi doidinho pra vencer a Copa do Mundo. Uma seleção que não perde há 3 anos e que vai enfrentar um rival de bola de ouro, o Lewandowski, craque da Polônia, que deve brigar com o México ali pela segunda vaga, já que a Arábia Saudita deve correr por fora. O grupo D tem a atual campeã França, que mesmo vivendo um momento de turbulência, é uma das principais favoritas para a Copa do Mundo, muito por causa do elenco e por causa de, por exemplo, a adição do Benzema. É um cara que ficou muito tempo fora da seleção, não jogou a Copa de 2018, mas tá voltando agora e como bola de ouro. A Dinamarca de Christian Eriksen, sem dúvidas, é uma das seleções que mais vem surpreendendo e é a favoritaça para ficar com o segundo lugar, enquanto a Austrália e Tunísia vão ter que se superar para conseguir classificar. No grupo E, Espanha e Alemanha vão fazer um confronto de gigantes que não vem muito bem nos últimos tempos. Ambas renovaram muito as suas seleções e não deram frutos ainda, mas tem jovens bons jogadores. A Espanha, por exemplo, chega com Gavi, Pedri e Ansu Fati, enquanto a Alemanha com o Musiala voando. E aí nesse grupo, obviamente, Japão e Costa Rica se classificarem serão zebras, né? Já o grupo F tem talvez a Bélgica como uma grande incógnita. Essa é provavelmente a última chance da ótima geração belga. E a gente não sabe se eles vão ser uma decepção por estarem muito envelhecidos, terem caras que eram grandes nomes no passado, como Hazard e Lukaku, mas que não vivem bons momentos atualmente. O Hazard, ninguém nem sabe o que tá fazendo da vida. Mas também tem o Kevin De Bruyne voando, por exemplo. Então, não sei como é que vai ser a Bélgica na Copa. Tem também nesse grupo a Croácia, atual vice-campeã, que certamente vai contar muito com a estrela do Modric para conseguir ir bem, enquanto Marrocos e Canadá correm por fora e podem surpreender, principalmente o Canadá, que fez uma grande eliminatória para a Copa. O grupo G é o grupo do Brasil e se a gente não falar que somos os favoritos, tá de sacanagem, né? Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Neymar, Vinícius Júnior, é muito cara bom jogando junto. Camarões deve correr por fora e tanto a Suíça quanto a Sérvia podem dar problemas aí, né? Os suíços têm a muralha Sommer no gol se conseguir jogar a Copa, além do agora veterano Shaqiri e do Xhaka, o meio-campista que vive seu melhor momento da carreira. Já os sérvios têm um ataque daquele de impressionar, né? O Tadic, que é o maior caso de pouca mídia e muito futebol, o Mitrovic, baita artilheiro do Fulham, e o Vlahovic, um dos melhores atacantes jovens do planeta. Pode ser um grupo mais difícil do que a gente imagina, tá? O grupo H também é interessante. Gana corre por fora, assim como a Coreia do Sul do querido Heung-min Son, enquanto o Uruguai vem forte. Eles chegam com a estrela do Federico Valverde, um dos melhores meias do mundo no momento. E terão pela frente Portugal do veterano CR7, que vai tentar sua ressurreição na temporada aí justamente na Copa do Mundo, além de um elenco cheio de cracassos, né? É Rubem Dias pra cá, Bruno Fernandes pra lá, Bernardo Silva, João Cancelo, Rafael Leão e por aí vai. Infelizmente treinados pelo inimigo do futebol, o Fernando Santos. E onde você vai poder assistir todos os jogos? Bom, primeiramente, não vamos transmitir nada, mas fica o convite pra você acompanhar a Copa do Mundo com a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente vai estar contando tudo o que acontece
acontece, cobrindo diariamente todos os jogos, beleza? Além disso, aqui no canal Eurofut também, a gente vai mudar um pouquinho a programação, mas vai ter bastante coisa sobre Copa do Mundo também, então se inscreva pra acompanhar com a gente. Mas pra ver os jogos mesmo, né? No Brasil, na televisão, a Globo tem os direitos de transmissão, passando os jogos na TV aberta pelo canal da Globo principal, né? E também na fechada pelo Sport TV. Além de que no streaming vai rolar lá pelo Globoplay. Porém, vale lembrar que ela perdeu a exclusividade digital pra Copa. Aí na jogada entrou a empresa Live Mode, que parece que vai gerir aí a transmissão da Copa nas redes sociais. Lembrando que essa empresa já fez parceria com alguns streamers no passado e dessa vez não será diferente, porque o incrível Casimiro anunciou que no canal dele no YouTube vai passar nada mais, nada menos do que um jogo de Copa do Mundo por dia, grátis pra todo mundo ver. Maneiro demais, é a revolução, cara, é a revolução, mudança completamente da forma como a gente entende mídia e comunicação, né? Parabéns pro Casé, sinceramente, cara, imagina que orgulho transmitir a Copa no teu canal, porra. E os jogos do Brasil, a partir do mata-mata não temos como dizer, mas na fase de grupo se liga. Dia 24 de novembro, quinta-feira, às 4 da tarde no horário de Brasília, Brasil e Sérvia. Depois, dia 28 de novembro, uma segunda, Brasil e Suíça à 1 da tarde. E no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, Brasil pega Camarões às 4 da tarde. Todos os jogos certamente vão passar aí na TV aberta na Globo. E se você está vendo de Portugal, por aí a Copa será transmitida pela RTP e também pelo serviço de streaming RTP Desporto, além do canal fechado Sport TV. Se liga para os 3 jogos de Portugal na fase de grupos. 24 de novembro, uma quinta-feira, Portugal pega Gana às 4 da tarde no horário de Lisboa, hein? 28 de novembro, que é uma segunda-feira, pega o Uruguai às 7 da noite. E no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, enfrenta a Coreia do Sul às 3 da tarde. Esse foi um resumão de tudo do mais importante aí sobre essa Copa do Mundo. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então, um grande abraço. Falou! Eu tô ansioso demais, velho, na moral. Copa do Mundo, cara. Porra. É Copa, né? É Copa. Vai fazer o quê? Vale a pena matar o trabalho pra ir na Copa, pra ver o jogo da Copa? Vale. Vale a pena matar a aula? Vale. Vale a pena perder os seus compromissos? Sim. Vale a pena acordar às 7 da manhã pra ver um jogo de Camarões? Com certeza. É ironia, né? Pô, se o cara falta aula, depois dizer, não, eu vi lá no Eurofut que é bom faltar aula pra assistir jogo de Copa do Mundo. Não, pô. Vai pra aula. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu? Tô esperando. Se inscreva.